Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Luiz Costa. 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Provérbios capítulo 6, versículos 16 a 19. Continuando a analisar essa lista de coisas que Deus odeia, que está presente em Provérbios 6, vamos olhar hoje para os 3 itens que faltam da lista: coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, e o que semeia contendas entre irmãos. Começando pelo coração mencionado aqui, um coração que trama maldade, projetos de iniquidade. Nós temos vários provérbios, na verdade, no livro, que condenam essa atitude de pessoas que maquinam o mal, que planejam realizar a maldade. Provérbios 12, 20, por exemplo, nos diz que há fraude no coração dos que maquinam o mal, mas alegria têm os que aconselham a paz. Não é só Provérbios que condena isso, nós temos outros textos na Bíblia. E um exemplo interessante está em Miqueias capítulo 2. No versículo 1, fala: ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal, à luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. O contexto, nos versículos seguintes, vai falar dos homens de alta posição no meio de Israel, que praticavam exploração com as classes mais vulneráveis. Exploração financeira, roubando propriedades, explorando os mais pobres e atos dessa natureza. Mas o que o versículo 1 de Miqueias 2 nos diz é que esses homens imaginavam a iniquidade ainda no seu leito. Ficavam indo dormir maquinando o mal, planejavam o que parece ao longo da noite, e à luz da alva praticavam, usavam e levavam a cabo o que maquinaram durante a noite. E o fato é que isso se aplica a várias formas de exploração, por exemplo, como Miqueias 2 está falando. Pessoas que planejam defraudar outros, explorar outros. Podemos pensar em roubos, em vários pecados que homens têm feito, planos de antemão, e se dedicam a projetar isso. Deus enxerga dentro dos nossos corações e sabe se estamos com esse grau de maldade para usar o coração como meio de tramar coisas iníquas. Também na lista consta os pés que se apressam para o mal. E não é difícil entender o ponto: alguém que está correndo para fazer o mal, sempre em busca do mal. Parece ter uma certa ânsia e pressa para praticar a maldade. Também podemos imaginar nisso um certo vigor, esforço, ao invés de empregar o melhor esforço para honrar a Deus, empregam para buscar o mal, para correr para o mal. E o terceiro item: aquele que semeia contendas entre irmãos, que é odiado por Deus. E de fato, semear contendas entre pessoas no geral é uma atitude terrível. E não é tão difícil de imaginar na prática pessoas que gostam de briga, que gostam de causar desunião entre amigos, irmãos, famílias, etc. Algo muito comum em pessoas orgulhosas ou pessoas que usam a língua para o mal, por meio de fofocas, calúnias, mentiras, maldades no geral que são proferidas. E no fim das contas, ao invés de promover paz, promove o oposto: contendas e desunião. Talvez se relaciona um pouco com o coração que trama projetos ruins. Alguém que está tramando a contenda que será semeada depois. E essa pessoa talvez usa os pés, se apressa para fazer o mal, para semear a contenda. E no fim das contas,
Parece que esses pecados andam juntos, não é? Na atitude de alguém que se deixa levar pela iniquidade. Temos outros provérbios que falam sobre essa questão das contendas entre irmãos. Provérbios 26:20, por exemplo, nos diz: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente cessa a contenda. E não é difícil de entendermos isso? Quando o contencioso é afastado, a contenda se afasta junto com ele. É triste, mas certamente conhecemos pessoas assim. Provavelmente temos experimentado esse tipo de situação. Provérbios 17:14 nos diz: como abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. Parece que o ponto é que o início de um desentendimento é como um vazamento, talvez bem pequeno, em uma represa. O fluxo começa lento, o dano é pequeno no início, mas se nada for feito, cresce, se torna uma inundação sem precedentes, avassaladora. E nisso, a mesma coisa com contendas. E certamente a melhor maneira de evitarmos essas situações. Pense Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Uma grande contenda pode ser evitada por meio de uma resposta branda. E de maneira geral, para concluir, quando nós olhamos para essa lista de coisas que Deus odeia, temos alguns pontos pertinentes para meditarmos. Volte a pensar, devemos tomar cuidado com aquilo que Deus odeia. Pense como alguns itens dessa lista, muitos vão claramente tratar como algo detestável. A violência, por exemplo. Mas fofoca e mentira muitas vezes não recebem o mesmo tratamento. Nós devemos, porém, odiar esses pecados e, no fim das contas, aprendermos a imitar a natureza de Deus. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.